Boa noite. Com a permissão da autoridade tributária e outras organizações, pode ser os servidores que estejam a escutar. Bem, eu faço esse vídeo, não é um vídeo para que as pessoas possam reagir, todas as televisões possam reagir só para dar sinal que o vídeo tem qualidade ou não tem qualidade. Eu estou a fazer essa gravação, esse vídeo, como uma pesquisa, porque eu tenho carteira, tenho licença para fazer uma pesquisa. E às vezes o que acontece é que quando há uma comunicação, por exemplo, essa pesquisa que eu estou a fazer, se tem alguma qualidade ou não tem, vários sectores públicos é que concentram essa reação. E às vezes fazem uma reação tipo reação precária, né? A reação, quer dizer, no âmbito superior e âmbito inferior. No âmbito intermédio, né? Os professores universitários, essas pessoas, bem, até hoje estão, quer dizer, não reagem a complementar a pesquisa para ver se a pesquisa fica científica. Bem, o primeiro caso. Segundo caso, o que eu queria lamentar é que há uma senhora, que eu não conheço bem o nome, que as autoridades dão oportunidades para praticar violência. E a própria comunidade já chamou a atenção dessas pessoas, porque essa pessoa segue todos os meus passos e às vezes controla todas as minhas emoções que eu tenho quando estou a tomar uma Fanta ou quando estou a entrar num carro simples, dando sensação que meu estilo de vida não é um estilo de vida bom ou não é um estilo de vida simples. As pessoas têm que ter um estilo de vida mais, quer dizer, com casas tipo 4, 5, 6, por exemplo, ou porque tem que andar em grandes carros, grandes Range Rovers com várias amizades, não sei o que. Bem, isto pessoas devem fazer pesquisa separada. Se alguém, por exemplo, quer ter esse comportamento ou essa gestão, faz uma gestão separada, não se une a essa gestão constantemente. E jornais todos os dias estão a chamar a atenção dessas associações, porque as pessoas têm uma especialização ou têm uma gestão, espalham essa gestão por um bairro ou por coisa, aproveitando do valor econômico do professor, e às vezes o professor está em situação às vezes crítica e ainda aumenta mais a situação crítica ao professor. Eu queria chamar a atenção às pessoas que eu não conheço ninguém que esteja combinado a fazer pesquisa comigo. Aliás, há um grupo de pessoas com a mesma altura, não sei se é de norte ou sul, mas parece de norte, mais 10, 20 pessoas com a mesma característica que controla praticamente tudo que eu consumo. Porque quando eu consumo alguma coisa, eu ganho emoção. E está essa pessoa, às vezes, a cobrar direito ao provocar. Às vezes com imperatividade, às vezes insulta, e eu já chamei a atenção disso, e a própria comunidade também já chamou a atenção disso. Isso não é pesquisa. Porque pesquisa, a pessoa tem que fazer os seus trabalhos de forma independente. Por exemplo, ir à faculdade, dar uma aula. E isso que estou a dizer, ir à faculdade dar aula, não significa que uma pessoa que vai mostrar a câmara, só mostrar uma pessoa, quer dizer, que essa pessoa específica, ou se eu conhecia ou não conhecia, é que vai reagir para já estou aí dar uma aula. Estou a dar uma aula para responder, por exemplo, para pegar ou controlar essa comunicação que estou a fazer. É o primeiro ponto. E o outro ponto também, não se pega a criança e depois põe a criança a ficar isolada constantemente dos pais. Eu não sei onde tirou esse ensinamento, porque eu não ensinei isso. E, aliás, tudo que eu ensinei trocaram chave. Eu não ensinei isso, eu não ensinei a não praticar violência, eu não ensinei a estudar, a controlar o plano, eu ensinei higiene, que as pessoas devem cuidar de higiene, eu ensinei que as pessoas devem poupar o dinheiro, eu ensinei que as pessoas quando vão a uma instituição pública, as pessoas têm que saber comportar, têm que saber como pedir. Eu ensinei que a pessoa quando vai para estar na via pública, as pessoas têm que saber comportar, não se pode sempre chamar ou exigir sexo na rua. Eu ensinei que meus filhos ou minhas filhas, que eles, 15 em 15 dias, eu devo ligar para saber como eles estão. Eu ensinei, por exemplo, que quando a pessoa recebe um diploma, a pessoa deve honrar esse diploma, ou por bata, por exemplo, se é um médico, se é um economista, não significa que esse economista é economista de todo o bairro, ou economista de todo o país. Economista é economista, por exemplo, de uma faculdade ou de uma instituição, simplesmente isso. E às vezes é só isso, e depois representa uma instituição. Não é economista que anda em casa a casa de pessoas a dar aula. Não, economista representa uma instituição, como sempre a organização é assim. Pois se está num transporte, economista também deve saber comportar-se.
e saber estar bem de comunidade. E às vezes há um grupo dessas pessoas que parecem de mesma altura, que dá a sensação de que está a pagar ou não está a pagar a pesquisa, ou que está a fazer alguma pesquisa, e se está a fazer alguma pesquisa, eu acho que as pesquisas têm limite, porque próprias essas pessoas depois, quando chega o momento de que a população começa a sancionar ou reclamar o pagamento, essa pessoa muda de estratégia, põe uma camisola de ofensa já, de ameaça. Então significa que, ao mesmo tempo está a comprar pesquisa, aproveitando o cansaço de uma pessoa, porque a pessoa está no tempo livre, por exemplo, a pessoa tem que ter tempo livre, por exemplo, para ir cuidar do filho, ou cuidar de uma coisa. Não é nem nessa altura que deve fazer pesquisa. Eu não conheço qual é o plano de pesquisa que quem está a coordenar esse plano de pesquisa. É o primeiro ponto. E quando faz plano de pesquisa, a pessoa tem que ter dinheiro, por exemplo, para pôr combustível, tem que ter dinheiro, por exemplo, para deslocar-se. Então isso já não é pesquisa, isso é uma pesquisa só racial só. Quer dizer, só por exemplo, de pedir alguma coisa, ou pedir um beijo, ou um abraço, ou pedir um carro, ou uma casa. Isso deve ser isso que acho que é pesquisa que pode estar, que está, por exemplo, a limitar-se para isso. E depois, o jornal está preenchido com ato de violência nos hospitais, violência nos bairros, violência, maus tratos, está cheio de, o jornal está preenchido de maus tratos. E esses maus tratos estão a vir de várias fontes. Fontes institucionais, fontes do bairro, fontes próprios do locais de serviço. Está espalhado maus tratos. E esses maus tratos significa que, vou citar um exemplo, maus tratos, por exemplo, a pessoa não visita a pessoa constantemente, é um maus tratos. Uma empregada, por exemplo, que muda tudo em casa, tira uma coisa que é colocar, quando a pessoa está a chegar, tira água gelada, tira tudo isso, joga coisa disso. Então, isso é maus tratos. O maus tratos também, por exemplo, ao invés de você cozinhar, por exemplo, deixar a roupa pronta, a roupa engomada, a roupa não engoma a roupa, não vem, por exemplo, trabalhar sempre sábado, é maus tratos. Porque sábado é o momento de descanso, é maus tratos. Porque nós temos anatomia, as pessoas não estudaram anatomia, biologia. Qual é o corpo humano biológico que vai aguentar suportar? Trabalhar de segunda a sexta, ainda trabalhar sábado e domingo. E ainda conduzir. Por exemplo, eu estou com o carro lá, por exemplo, parado. Se há pessoas, por exemplo, próximas, as pessoas deveriam voluntário ligar para mim e dizer, doutor, eu vi que parece que achaste que há carro parado. Isso tudo é gestão hospitalar. Gestão hospitalar é isso, saber criar condições de diminuir traumas nas pessoas. Então, isso é maus tratos. Um amigo, por exemplo, que está sempre a xingar, quando sabe que você está numa situação de, por exemplo, de risco, ele aumenta o risco, por exemplo. Este é maus tratos. São maus tratos. Maus tratos, por exemplo, também vou dar um exemplo. Quando, por exemplo, as pessoas estão na televisão, se é uma pessoa, por exemplo, que está cansada, deve dar cadeira rápido para sentar. Ou se é uma pessoa que está em qualquer lugar de segurança, ou qualquer coisa, deve ter uma cadeira, um lugar para ele dormir e para esconder do frio. Se isso não acontecer, tudo isso é gestão de saúde pública. É maus tratos. Quando vai ao banco, por exemplo, a pessoa chega lá e muda o comportamento. Comportamento simplesmente para uma pessoa específica. Por exemplo, para dar a sensação de que coisa. É maus tratos. Quando você está andando num transporte, aí para casa, a pessoa reage simplesmente para dar a sensação que estou a reagir para um ou reagir. Não, todos sofrem o mesmo comportamento, mesma reação neurológica. É maus tratos. Quando a pessoa chega em casa, por exemplo, encontra a porta aberta, vem porta fechada, quando a pessoa reage, faz qualquer coisa, ou quando a senhora que está aqui para fazer a alimentação sai só de uma chave, não para, por exemplo, para receber, ou quando recebe dinheiro, diz que o telefone perdeu, por exemplo, porque com a justificação de que quando recebeu 6.500 o telefone perdeu, isso tudo é maus tratos. São esses comportamentos que os munícipes estão a ver, que estão a relatar nos jornais. Quer dizer, associa-se a vários comportamentos. Por exemplo, a pessoa caiu cheia. Por exemplo, houve chuva. Por exemplo, as pessoas ficaram muito tempo sem alimentação, sem cobertura, enquanto o banco está a ter lucro de 500, 400 milhões, 300 milhões. Isso tudo é falta de... É combinar as políticas públicas de diminuir esses problemas traumatológicos nas pessoas. É maus tratos também, ou deve fazer condições de melhorar os bons tratos às pessoas. Porque as pessoas devem viver. Porque, aliás, quando as pessoas não tomam as medidas, por exemplo, um tribunal que para 5 anos, 5 em 5 anos, 12 em 12 anos, as pessoas têm que rever, 1 em 1 ano, as pessoas têm que rever
os casos processuais, porque vem novos livros, novos procedimentos. Não reembolsa, por exemplo, um pesquisador, por exemplo. Ao mesmo tempo é inspetor de primeira, mas ao mesmo tempo o subalterno passa por ordem de inspetor de primeira, sem mostrar qual é a metodologia que ele produziu publicamente. E, ao mesmo tempo, pelo fato de ter uma carreira mais alta, não significa que ele tem que cobrir todas as pesquisas ou todas as responsabilidades. Isso também é maus tratos. Isso que é uma gestão hospitalar, quer dizer, gestão hospitalar, quer dizer, quem está a gerir a gestão hospitalar, porque hospitalar é que é todo o nosso espaço hospital traumatológico, espaço de clínico, de onde nós sentamos, andamos, devem ser espaços verdes, espaços coabitados, para pessoas com dificuldade ou pessoas com oportunidade. Tudo isso são maus tratos. Quando, por exemplo, você tira nome, ou põe currículo só, depois tira o nome, ou outros tiram o nome, outros não tiram o nome, outros que tiram o nome são pressionados ou são criticados. Aqueles que não tiram o nome é que são, quer dizer, às vezes tira currículo, não tira currículo. Então, toda essa combinação toda cria dificuldade em pessoas, cria um ambiente, um espaço hospitalar, quer dizer, um espaço clínico, um espaço público de maus tratos. E às vezes nós não discutimos esses maus tratos. Nós saímos normalmente, fazemos um gestozinho pronto, dilui aquilo pronto. E ainda, ou voltamos a ameaçar, por exemplo, as pessoas que estão à procura de resolver esse problema, para agravar o problema, por exemplo. Isso também são maus tratos. E onde é que isso resvalda maus tratos? Esse maus tratos resvalda em imperatividade, falta e até o produto interno bruto reduz, em vez de aumentar. Os países que aumentam a produção são países que cuidam de gestão hospitalar boa, gestão de saúde pública boa, então as pessoas conseguem aumentar. Aliás, se nós estamos com essa produção toda, porque a gestão hospitalar, a gestão de saúde pública foi muito boa, mesmo nos últimos um ano as coisas foram degradando, por exemplo, porque próprios contribuintes começaram, próprios escritores, contribuintes a dizer que muitas pessoas deixaram que deveriam assumir liderança. Liderança é o quê? Liderança é para pessoas poderem, por exemplo, produzir metodologia para aumentar de background, né? Aumentar de realizar seus sonhos, realizações institucionais. Esse é do segundo e terceiro ponto. O quarto ponto que eu queria dizer é que as pessoas que deixam com que esses campos, essa metodologia sejam aplicadas nas instituições, devem tomar em consideração que uma coisa é pesquisa, uma coisa é mulher, que é sua mulher, uma coisa é pesquisa, uma coisa é filho, uma coisa é tio, uma coisa é irmã, uma coisa é pessoas conhecidas, aliás. Então, não há como misturar tudo isso no mesmo saco, mesma coisa. Então, por exemplo, se eu estou a falar, por exemplo, se eu tenho uma coisa aqui que eu tinha 10, 15 anos, não significa que essa peça que eu tenho aqui é justificação de que eu estou a dever pessoa 10 anos. Não. Se eu tenho, por exemplo, um prato aqui, por exemplo, um prato ou uma toalha que eu comprei há 5 anos, 3 anos, por exemplo, significa que essa toalha justifica que essa pessoa que comprou essa toalha. Então, por exemplo, se eu comprei o carro, por exemplo, 5 ou 6 anos, 6 ou 7 anos, não significa que esse carro é de outra pessoa, porque essa pessoa só está a falar, ou porque pelo fato de eu estar numa situação crítica, né? Crítica porque tem um bebê menor, tem um bebê que nasceu aqui comigo. Então, ele foi menor, está a crescer, e isso deixa um pouco traumatizado, porque eu vejo a mãe em situação de dificuldade, o filho em situação de dificuldade. Isso deixa-me traumatizado. Mas esses traumas passam. Se a pessoa tomar medicamento, cuidar de saúde, ficar em casa, então, tudo isso, depois, um dia, reabilita-se. Mas reabilita-se com apoio próprio público, apoio de familiares, amigos, essas coisas todas, para poder depois chegar à reabilitação. E a pessoa não pode fazer tudo, não pode expor tudo, né? Algumas coisas tem. Agora, quando eu estou a fazer essa gravação, como acontece com qualquer comunicação, mas as pessoas depois fazem pânico nessa comunicação. Isso depois cria ambiente distorce tudo o que a pessoa está a dizer. Cria distração, foca nessa pesquisa e depois começa a falar de todas as pesquisas que foram feitas, ou todos os graus, todas as realizações que foram feitas, baseado numa comunicação simplesmente de 14 ou 15 minutos ou 16 minutos. Então, era isso que eu queria referir e chamar a atenção às pessoas que estão frustradas, ou que não estão frustradas, ou que têm
essa cultura, essa gestão de sempre fazer as coisas pensando que tudo está certo, não. Quando as pessoas fazem as coisas, as pessoas têm que ler jornais e ler, para perceber qual é o comportamento que está positivo e por que as pessoas estão a lamentar toda hora de um comportamento. Tá? Significa que esse comportamento não está correto. Então devemos corrigir. Se não corrigimos, o que acontece é que nós ficamos manchados assim nos jornais publicamente. E isso não é boa imagem pública, porque nós nem damos por conta que estamos também interferindo ou estamos associados a esses grupos de mau comportamento, de maus tratos, de pessoas com cegueira, não sei o quê, não respeita o tempo, o ambiente da pessoa, controla a informação, quando sai uma informação já entra uma amizade próxima, entra um amigo, ou tira uma indireta, xinga. Então, muita gente está a escutar, né? Se você está a escutar aqui, e todo mundo tem cabeça para avaliar quem é bom, quem não é bom. E, por exemplo, agora saiu um cargo agora da FMI, ninguém comporta isso. Mas as pessoas vão falar dessa pesquisa aqui para associar ao cargo do FMI que o professor ocupou, ou que está a ocupar. Normalmente é isso. É isso que às vezes cria esse desembaraço. De resto, é tudo, estamos bem positivo e dão porque a pessoa tem uma carreira e a carreira só é carreira pública, mas depois o benefício só é público também. Então, o benefício tem que ser também individual. Então, porque mais de 10, 15 anos a usar a carreira como uma carreira de campanha pública, não é um bom relatório para nós termos na administração pública. Então, o pessoal também tem que usufruir, aliás, uma pessoa não pode ficar sem família. Se a pessoa com grau alto, depois sem família, significa que a pessoa está a alimentar muitas emoções. E isso não é bom para a imagem pública. As pessoas têm que ter simplesmente uma base sólida e depois, quando recebe a sua renda é para o benefício, primeiro para si e para os seus filhos. Isso sempre foi assim. O direito de família, direito de código civil, tudo, coisas, primeiro tem que beneficiar a mulher e os filhos. E depois começa a aumentar a esfera, né? Que é a mãe, os irmãos, os sobrinhos, assim sucessivamente. Que são os menores primeiro, e quer dizer, a mãe, se ela tem alguma pensão ou não tem alguma pensão, né? Depois entra os sobrinhos, que são menores, né? Sobrinhos, ou filhos adotados, ou qualquer coisa, ou enteados, ou coisa, é que depois entra, depois é que vai incluir irmãos, e depois sucessivamente. Então, essa é a imagem que eu queria dizer. Eu não estou a responder nada, porque como fiz essa mesma, você está dizendo, já vai fazer uma agressão com essa física, vai responder porque está com medo, porque coisa. Aliás, as pessoas estão com medo já há falar 3, 4 anos e as pessoas estão consumindo um relatório toda hora aqui. Então, mais ou menos isso que eu queria abordar nesta componente de gestão. Muito obrigado.